A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Estamos em pleno carnaval, como falei no final do programa de sexta-feira, volto a comentar novamente. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém, né? Estamos aqui fazendo uma crítica de forma alguma ao carnaval, embora saibamos que é de origem pagã, que naquela época era lícito enlouquecer, mas depende da visão de cada um, né? Se você assiste apenas, não se compromete tanto, ou se participa, também não se comprometendo tanto, é relevante. Agora, se você se entrega aos vícios de forma geral, a sexualidade desenfreada, enfim, são problemas graves que nós temos que tomar consciência. Haja visto que um número considerável, né, de desencarne nesse período, de gravidez inesperada, uma série de consequências que cabe a cada um de nós, né, policiar aí o nosso pensamento, deixar que Deus, a espiritualidade, fale mais alto nos nossos corações. Aproveite com moderação. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Pedrosa, você já ouviu falar em Sileno? Sileno era o companheiro, fiel companheiro de Dionísio, o deus do vinho. Então, na mitologia, funcionava assim. Dionísio era o deus do vinho, mas Dionísio não bebia. Quem bebia era Sileno. Aí ficava barrigudo, feio, um bufão, né? Então, assim, representando o vinho, na essência, ele é uma bebida que se usava muito na época. Você não pode exagerar nele, então você vira um Sileno, né? Então, essa é uma bela de uma informação que a mitologia traz para nós. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Vamos ao estudo hoje falando sobre renovação e preparação. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 999387699. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, quando dissestes, a minha paz vos dou, mas não vou-la doa como o mundo. Então nós precisamos encontrar essa paz, porque só ela nos leva à serenidade. E a serenidade nos leva à prática do amor mais profundo. Nós só vamos entender essa mensagem do amor se estivermos serenos, os corações aquietados, a mente aquietada e o turbilhão dos pensamentos dominados. Então isso significa que nós estamos em paz, estamos serenos. Então, o mundo ainda não está assim. E quando nos entregamos voluptuosamente às frequências deste mundo sem paz, dificilmente nós vamos encontrar a serenidade e muito menos o amor.
Então vamos fazendo trocas pequenas entre nós, do toma lá da cá, se você me der isso eu te dou aquilo, porque não existe a sintonia com o amor divino. Por isso vos pedimos, Jesus amado, que nos ensine a buscar a serenidade, porque é ela que vai nos orientar na busca deste amor que precisamos ter uns para com os outros. Assim como o Senhor mesmo nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja. Estamos apresentando o Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando renovação e preparação. O homem na Terra prepara-se através do ensino para conseguir atestados de competência. Organiza medidas adequadas para assegurar a eficiência administrativa. Ele planifica a economia, imuniza-se contra doenças, dirige realizações. Então, está dentro da lei de progresso, obviamente, né? O homem encarnado, ele prepara tudo isso. Muitos de nós estamos estudando, né, para aperfeiçoar o nosso intelecto, organizamos medidas para garantir a eficiência administrativa, estamos ligados à economia e também uma maneira de imunizar doenças, porque isso já vem ao longo dos séculos. Garantindo-nos contra aflições destrutivas e inúteis, urge a regimentar as próprias forças para sabermos facear as renovações que a vida nos apresenta. As renovações porque estamos em mudanças, né, constante. O planeta vem mudando e os seres humanos também. Enquanto no mundo físico aspiraríamos a ver nossos filhos detidos de modo permanente no encanto verde da infância, mas é preciso adestrar-nos em experiência a fim de observá-los adultos com as provas e tarefas que hajam trazido a reencarnação. Isso é do espírito, né, do espírito imortal. E os pais não tem como e nem devem interferir a tal ponto. Nós temos a obrigação moral de colocar os filhos no caminho do bem, mas daí reger a vida dele, né, dizendo que ele tem que ser isso ou aquilo, acolá, isso é com ele. Você pode incentivá-lo, mas ele vai decidir. Porque se ele for ser um profissional para encobrir as suas frustrações, que você gostaria de ser e não pôde, aí que você quer ver o filho naquela posição, mas não é o que ele quer. Ele vai ser sempre um péssimo profissional. Ante as promessas de felicidade no casamento, quando na edificação conjugal, desejaríamos eternizar-lhes as alegrias do início. É forçoso acolher as lutas e deveres que nos são impostos pelo instinto familiar, né? Também há uma diferença muito grande de um espírito para o outro, ou seja, de um filho para o outro. Às vezes, eu vou até responder uma pergunta que me foi feita há muito tempo atrás, se é possível gostar mais de um filho do que do outro. Eu disse essa seguinte resposta: todos os filhos merecem o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso auxílio. Existem aqueles que você tem mais afinidades, é uma questão de afinidade, é porque você talvez já tenha vivenciado com ele mais largas experiências. O outro está mais recente na sua vida. Mas isso não quer dizer que você não o ama. Porém, você tem mais liberdade com o outro. Você às vezes fala até mesmo dos seus problemas com um determinado filho e se reserva a não dizer ao outro. Isso acontece. Vai dizer que são melhores um que o outro, ou melhor um que o outro, não vejo por essa maneira. De jeito nenhum. Os filhos devem estar sempre ligados aos nossos corações, não? Estimaríamos manter inalterável as nossas afeições. Entretanto, a obra da evolução, o esforço de resgate variam de criatura para criatura, compelindo-nos muitas vezes a separações transitórias e necessárias. Outra coisa, os filhos não são nossos, não é? Eles são espíritos que estão sob a nossa tutela, enquanto pais, né, para direcioná-los. Agora, eles são criaturas individuais. A chegar à maioridade, vão voar com as suas asas, andar com suas próprias pernas. E não tem como você obrigar um filho a ficar eternamente junto com você ali, ou pelo menos toda uma existência corpórea.
ele vai constituir família. Alguns saem até do próprio país, mudam para outros. E nós temos que entender isso. A dor da separação é dura? Sim. Insurgimos-nos habitualmente contra a desencarnação de pessoas queridas. No entanto, segundo as leis que nos regem na Terra, a saída do carro físico é diferente para cada um em particular. Ainda ontem eu tive uma prima de 1º grau, sepultada em Cataguases, porque foi acometida de dengue hemorrágica, uma menina de 42 anos, posso falar uma menina, que é bem mais jovem que eu, a mãe dela, a irmã do meu pai, é de família evangélica, portanto nunca usou nenhum tipo de drogas, bebidas, nem nada, saudável, casada, 3 filhos, e pegou essa dengue, foi internada, já mais ou menos, já uns 3 dias, aí foi entubada, e anteontem à noite desencarnou, foi sepultada ontem. Foi um choque para a família, porque ela antes não tinha nenhum tipo de doença grave, mas está aí, cada um de nós tem o dia para partir, né? Isso é com Deus. Nós não podemos fazer mais nada a não ser orar por ela, né? Que a espiritualidade ampare, para a família desolada, né? Para os amigos, mas é com Deus, assim como os nossos filhos, né? Eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Você está comentando do Gibran, Khalil Gibran, ele disse o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhos da ânsia da vida sobre si mesmo. Vieram de vós, mas não vos pertencem. Embora vivam convosco, estão sob os auspícios dessa própria vida. Muito bem, bem explicado, né? Gibran, Khalil Gibran deixou essa mensagem belíssima e está de comum acordo com a doutrina espírita. Os filhos vieram de nós, mas não são nossos. Nós cedemos materiais para corporificação tão somente, auxiliando o progresso da humanidade nesse sentido. Mas o espírito vem de Deus. Compreendamos que as nossas telas de serviço se modificam de maneira constante e atendamos às transformações da existência com espírito de aceitação e serenidade. Para isso é preciso estejamos vivendo prontos a servir como e onde estivermos, reconhecendo que Deus, pelo mecanismo das circunstâncias, nos oferece invariavelmente todos os recursos de que necessitamos e quanto ao que possamos receber, nos dá sempre o melhor. Então, Deus está sempre velando por cada um de seus filhos e dando sempre oportunidades melhor para cada um. Olha, gente, os amigos espirituais auxiliam os companheiros encarnados aqui na Terra, em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno por tomada de ligação. O que ocorre que muitas vezes nós não entendemos é que Deus, ao nos criar a todos, indistintamente, Ele criou o regime da fraternidade. Então, uma sociedade só é feliz se os seus membros forem fraternos, respeitarem uns aos outros nos seus dinamismos, nos seus talentos, nas suas realizações. Porque no fundo, quando isso acontece, toda a sociedade se beneficia. O que acontece conosco e nesse nosso tempo é que existe a inveja, o ciúme, a maledicência, onde um tenta denegrir a imagem do outro, um tenta puxar o tapete do outro. E aí nós vivemos nisso que vocês estão vendo aí. Essa confusão enorme, uns querendo ser mais que os outros, quando na verdade não são. Os espíritos humanos são de uma infantilidade absurda. Se nós observarmos bem as nossas bizarrices, nós somos muito infantis. Tanto assim que precisamos das comédias para a gente rir da gente mesmo. Então, meus amigos,
A lei é a fraternidade. Um mundo superior, um mundo de paz, só é possível com a fraternidade legítima entre seus membros. Então suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Então veja você, os espíritos que já estão no nível mais avançado que o nosso, eles entendem da fraternidade. Então eles vêm ao nosso auxílio como irmãos em fraternidade para nos ajudar, para implantar aqui no mundo esse regime tão interessante que é cada um ajudando o outro e automaticamente se ajudando. Aqui no movimento espírita, é muito conhecido o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico, um político que viveu no final do século XIX, né, desencarnou aí no início do século XX. Dr. Bezerra de Menezes é hoje um médico da espiritualidade solicitado para todo lado para ajudar pessoas. Então ele usa dessa fraternidade legítima que vai se caracterizando no amor a todos aqueles que ele atende. Aí o Dr. Bezerra de Menezes chega para uma pessoa que está muito necessitada e ajuda essa pessoa, traz recursos da espiritualidade, remédios que nós não temos aqui, traz esses remédios fluídicos, né, aplica na pessoa. A pessoa melhora, sai do problema e dali na frente está tratando mal o seu semelhante. Ou seja, eu recebo um carinho da espiritualidade, um posto da fraternidade legítima e eu não sei fazer aquilo para frente. Então essas coisas nós temos que refletir. Será que eu estou fazendo isso? Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam. Oferecer-te-ão esperança e alegria. Então é uma contrapartida. Toda vez que eu faço o bem me acha. Onde quer que eu esteja e na necessidade que eu tenho. Agora, se eu não fizer o bem, ou seja, se eu não ajudar no contexto social, participando efetivamente, com amor, com carinho e com ajudas, meu amigo, minha amiga, vai ser difícil. Porque daqui a pouquinho você vai ser necessitado ou necessitada e não vai ter esse bem te procurando onde você estiver. Socorrerás os menos felizes e por intermédio daqueles que se lhe vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Então aí que está, né? Aqueles que precisam de ajuda, que a gente possa fazer isso, dentro da minha possibilidade. Que aí eu serei também auxiliado. Ajudarás a criança desprotegida e mobilizando quantos lhes interessam pelo destino, descer-te-ão vantagens inesperadas. Principalmente porque numa próxima encarnação eu voltarei como criança. Então, se eu respeitar a criança de agora e ajudar essa criança de agora, eu serei respeitado e ajudado lá no futuro. Nós temos que entender a vida como uma permanente existência. Então eu reencarno, passo as fases da reencarnação, fico velho, desencarno. Aí eu volto como criança. Então o que eu fizer nesses ciclos que eu estou vivendo hoje, retornará para mim quando eu estiver vivendo esses mesmos ciclos numa próxima existência. Assim é. Agora, se você não acredita em reencarnação, eu vou te aconselhar a estudar Dr. Joseph Banks Heine, eu vou te aconselhar a estudar Ian Stevenson, Dr. Raimundo Moody. São cientistas. Estuda lá, né? Desculparás as ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro
na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida à vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Então é preciso entender que se eu desanimar nessa minha jornada aqui, eu vou criar situações muito propícias, né, para os germes, para aqueles miasmas que me entorpecem os sentidos e me enfraquecem o corpo. Desanimar não. Às vezes fica difícil, tem momentos realmente que nós sentimos assim meio que, será que eu vou dar conta? Mas se você está na tarefa, é porque Jesus se confia em você. E Ele vai te dar forças para você fazer o teu trabalho. Agora, se você fala, eu não aguento mais, eu estou desesperado, desesperada, aí você cria a ansiedade. E a ansiedade tira da gente as forças e o raciocínio. Bom, nós estamos num processo evolutivo, transitando pela experiência humana. E o homem ainda traz muito em si aqueles resquícios do primitivo. Por isso que ele precisa estar sempre confiante e vigilante, sempre orando para que todas as suas realizações se façam permanentes e em nome do bem. Não é isso, meu amigo Pedrosa? É isso mesmo, Guaraci, muito bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre o que importa. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A beleza de cada um. No momento em que a mídia enfatiza a beleza como questão de êxito para o sucesso e condição para se enriquecer de forma muito rápida, no momento em que se observa que muitos dos nossos jovens estão mais preocupados em mostrar e explorar o corpo do que em conquistar valores reais, cabe-nos proceder a uma pequena pausa para a meditação a respeito dos caminhos que temos buscado trilhar e daqueles que estamos apontando para os nossos filhos. Conta-se que um homem acabrunhado entrou em um templo para fazer as suas orações. Em determinado momento, confidenciou a Deus: Senhor, eu estou aqui porque em templos não há espelhos, pois nunca me senti satisfeito com minha aparência. Então, na intimidade da consciência, ele começou a ouvir uma voz que lhe dizia com a entonação paternal: Meu filho, nenhuma das minhas obras surgiu ou ficou sem beleza, pois lembre-se que tudo criei com amor. A aparente feiura é resultado da miopia dos homens, que não sabem, por vezes, descobrir a beleza oculta. De toda forma, lembre que não importa se o seu corpo é gordo ou magro. O que tem capital importância é que ele é o templo do Espírito imortal. Merece toda a consideração, pois graças a ele, o Espírito atua no mundo para seu próprio crescimento. Não importa se seus braços são longos ou curtos. O que tem valor é o desempenho do trabalho honesto que executam. Não importa se as suas mãos são delicadas ou grosseiras. Sua função é distribuir o bem às outras criaturas, é acarinhá-las e lhes transmitir bem-estar. Não importa a aparência dos pés, sua função é tomar o rumo do amor e da humildade. Não importa o tipo de cabelo, cor, comprimento, e se existe ou não numa cabeça. O que importa são os pensamentos que por ela passam e que ela transmite como criação sua, beneficiando ou destruindo seus irmãos.
Não importa a forma ou a cor dos olhos. O que importa é que eles vejam o valor da vida e, assim ilustrados, colaborem para demonstrar esse valor a outros tantos seres que não gozam da mesma facilidade. Não importa o formato do nariz. O que importa é inspirar e expirar bom ânimo, entusiasmo, fé. Não importa se a boca é graciosa ou sem atrativos. O que importa são as palavras que dela saem, edificando vidas ou destruindo pessoas. Se você não está feliz com a sua aparência física, medite a respeito. Olhe-se no espelho outra vez e descubra o brilho dos seus olhos, graças ao amor que lhe vai na alma. Agradeça a possibilidade de um corpo para viver sobre a terra, nosso lar e nossa escola. Finalmente, recorde de grandes vultos da humanidade que não ganharam prêmios extraordinários ou foram admirados pela sua beleza física, mas transformaram as comunidades e influenciaram o mundo com seus gestos extraordinários. Lembre da pequenina Irmã Dulce da Bahia, da também pequena em estatura Madre Teresa de Calcutá. Por fim, de nosso Francisco Cândido Xavier, que de sua casa em Uberaba, portador de variadas complicações físicas, espalhava luz para o mundo através das suas mãos envelhecidas pelo tempo. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, podemos morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e a ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então devemos amar sempre, amigos verdadeiros e ter uma fé inquebrantável. Que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine. Paz a todos. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Ô Pedroso, eu deixo o meu abraço a todas as pessoas que estão aqui conosco, com votos de uma noite de paz e de encontros espirituais positivos e produtivos. Boa noite, Pedroso. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda
ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.